Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Semana passada, nós lemos os versículos 19 a 21. Falamos sobre o tesouro no céu, os tesouros da terra. Hoje nós vamos prosseguir nesse texto, versículo 22 e 23. Relembrando que esse texto ele se encontra bem no meio dos 3 capítulos que englobam o Sermão do Monte. Começa em Mateus 5, passa por Mateus 6 e vamos até Mateus 7 no Sermão do Monte. O Senhor Jesus está falando sobre aspectos práticos da fé cristã. Falou sobre as riquezas, sobre ter um tesouro no céu. E agora ele vai falar isso que leremos agora, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nos alimenta nessa noite com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra que é muito necessária para os nossos dias. Porque vivemos a era da informação. E na era da informação nós temos muito acesso, o tempo todo, a qualquer tipo de informação sobre a nossa cidade, a nossa vizinhança, o nosso estado, o nosso país, o mundo, e pasmem vocês, até fora do mundo a gente tem notícia. A fofoca já chegou, já virou intergaláctica. Vocês acreditam que agora, esse mês, aquela sonda Voyager, que foi colocada nos anos 70 e está viajando aí pelo espaço, vocês acreditam que essa sonda, acho que é dia 26 agora, ela vai completar a distância de um dia-luz? É como se tivesse navegado um dia na velocidade da luz. Ou seja, nós estamos fofocando até fora da galáxia já. Nos estertores da galáxia nós estamos lá querendo saber o que está rolando. Agora você coloca isso nesse tempo. Alguém já falou, se não me engano foi Philip Yancey, que o volume, isso no tempo que o jornal era impresso, né? Agora está muito mais. Mas ele disse que certa vez alguém chegou à conclusão que uma edição de domingo do New York Times, lembra como é que era o jornal domingo antigamente? Era um pataco assim, grosso, vinha revista da TV, revista de não sei o que, caderno da mulher, e não sei mais o que, e domingo era o dia dos classificados, vinha um caderno grossão de classificado, aí quem queria emprego ia lá procurar emprego, quem queria trocar de carro ia lá nos anúncios de carro. Lembra disso? Então, foi no século passado. Essas crianças estão aí, não têm a menor noção do que é isso. Mas ele dizia o seguinte, que uma edição do New York Times, um domingo, correspondia a todo o volume de notícias a que alguém que viveu na Idade Média seria exposto durante a vida toda. Porque a vida era da casa para o campo, do campo para casa, e um dia na semana para a igreja e volta para casa,
e fazia aquelas coisas do campo, era malhar o trigo, era plantar o trigo, era regar a plantação, era cavar o chão para preparar a plantação e toda aquela labuta do dia a dia, e domingo ia na igreja. Essa era a vida de alguém na Idade Média. E as notícias demoravam dias, semanas, meses para chegar. Basta lembrar que o nosso Brasil aqui foi descoberto em plena Idade Média, no ano de 1500. A Idade Média termina com a Reforma Protestante, em 1517. Então veja, 17 anos antes o Brasil foi descoberto. Quanto tempo o irmão acha que a carta de Pero Vaz de Caminha demorou para chegar de volta em Portugal? Não foi assim um e-mail enviar, não. Precisou que um navio fizesse todo o caminho de volta até Portugal e alguém encaminhasse aquela carta, que passasse pelos canais devidos até que chegasse a informação ao rei. E mais algum tempo até que aquilo circulasse, que alguém soubesse, porque só existia uma carta. E se o navio afundasse, aí tinha que fazer outra carta. Nós hoje temos informação a qualquer momento, do Brasil, do mundo e até do cosmos. Estão sempre colocando aí foto da NASA. Olha, tiramos uma foto nova de Vênus, foi descoberta uma nova lua lá na estrela de Betelgeuse, não sei o que, no cinturão de Órion foi descoberto não sei mais o que, foi tirada uma foto nova do Hubble, a sonda não sei o que, descobriu não sei mais o que em Marte, e assim vamos. Nós somos hoje seres ávidos por saber e conhecer um pouco de tudo. Ô raça fofoqueira. Mas o Senhor Jesus, ele está pontuando algo aqui exatamente sobre aquilo que chega até nós e o filtro que deve haver em nós. Quando o Senhor Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo, ou como diz o povo, as janelas da alma, quando diz que os olhos são a candeia do corpo, quer dizer que o que entra pelos nossos olhos precisa ser filtrado. E tem gente hoje por aí que está usando os olhos para todo tipo de conteúdo que não ilumina. Porque o Senhor Jesus, propositadamente, ele usa aqui a jogada de luz e trevas. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, se houver trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque essas trevas vão entenebrecer, escurecer o coração. E eu não preciso dizer aos irmãos que trevas e luz são coisas que não andam juntas. Onde a luz entra, as trevas se afastam. Por mais fraquinha que seja uma lâmpada, no meio de uma escuridão completa, nós poderemos identificar, ali há um facho de luz, ali há um pontinho de luz. Portanto, estamos no meio de uma geração que permite que seus olhos vejam tudo. Eu não estou nem falando aqui dos exemplos mais claros, ou melhor, obscuros, que seriam, por exemplo, pornografia. Ninguém deveria consumir pornografia. Mas eu estou falando de outras coisas que nós vamos deixando entrar na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração, e que a gente nem sequer percebe. Os mais jovens, as crianças, os adolescentes, eles já começam hoje a ter um linguajar e a ter uma percepção do mundo que os cerca pelas lentes da cultura, e sempre foi assim. Sempre foi assim. A cultura à nossa volta molda o nosso olhar.
molda a nossa percepção. Veja-se, por exemplo, a mídia de um modo geral, aquilo que nós vemos na televisão. Eu hoje, essa semana, eu assisti alguns episódios, agora eu estou assistindo umas séries muito antigas assim, para ter uma visão do que era a mídia e do que é a mídia. Então essa semana, todos os dias na hora do almoço, eu assisti um episódio de The Twilight Zone, que a gente conhece aqui como Além da Imaginação. Lembra dessa série, pastor Marcos? Além da Imaginação? É legal pra caramba. Uma série em preto e branco, do ano de 1959. E é bom, é interessante a gente olhar para aquele tempo e perceber como era feita a arte, como era a visão de mundo. Era uma arte feita em um tempo em que a visão maior da sociedade, a visão ampla da sociedade ainda estava majoritariamente voltada para as ideias judaico-cristãs ocidentais. O homem era visto como homem, a mulher tinha o seu papel de mulher, os filhos andavam dentro do caminho do pai e da mãe, na escola o professor era respeitado, os policiais então nem se fala, a autoridade máxima da justiça, da polícia e de tudo isso. É interessante quando a gente contrasta com aquilo que se vê hoje na televisão, nos filmes, nas séries, nas novelas. Eu não vi um episódio, essa semana eu assisti 5 episódios, um na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Episódios curtos, não tem meia hora aquilo ali. Mas eu não assisti nada, primeiramente, que fosse de mau gosto. Não assisti nada que a minha filha de 7 anos não pudesse assistir comigo, que eu não precisasse ficar mudando de assunto para tentar fazer com que ela não entendesse certas coisas. Ao passo que certas séries de hoje em dia, aliás, certos desenhos animados feitos para a idade dela hoje em dia, já não dá para assistir. Porque tem um monte de coisa já enfiada ali. Então, a primeira coisa, nós temos que ter um filtro daquilo que estamos recebendo, daquilo que estamos permitindo que os nossos olhos recebam, e que os olhos daqueles que não estão preparados ainda para digerir toda essa sujeira que anda na nossa sociedade. Nós precisamos guardar, zelar pelos nossos olhos e pelos olhos deles. A sociedade, hoje, ela se comunica muito mais. Redes sociais são amplas formas de comunicação. A mídia, filmes, séries, programas de televisão, está tudo aí. Várias vozes sendo ouvidas, várias coisas sendo mostradas. E há coisas que sempre existiram, coisas que sempre houve na sociedade, mas que havia, existiam, todo mundo sabia que existia, mas ninguém ficava botando na mídia e muito menos dizendo que aquilo ali era normal e aceitável e que tinha que ser assim, que você tem que aceitar, porque senão você é isso ou aquilo. Os irmãos estão me entendendo? Sempre houve esse tipo de coisa, mas hoje passou a ser bonito. Por que passou a ser bonito? Porque a mídia faz uma lavagem cerebral. E qual é exatamente a forma como isso acontece? Uma reprogramação cultural. O sistema desse mundo, há um planejamento de mudança de cultura. E como é feita essa mudança de cultura? Essa mudança de cultura é feita pela exposição.
nós somos expostos a coisas abjetas. E isso é proposital. Sai um filme, e aí, antes do filme sair, não sei se os irmãos já repararam, mas existe uma palavra agora que está muito na moda, que é hype. O hype do momento é o filme novo que saiu do fulano sobre não sei o quê. E há várias maneiras de se colocar uma coisa em alta, em evidência, o chamado hype. Como é que se faz isso? Antigamente, você passava na porta do cinema, lá quando eu era garoto, nos anos 80, você passava na porta do cinema, o que será que está passando aqui? Estava lá, O Predador. Aí você via lá o cartaz do filme, e embaixo do cartaz tinha algumas fotos assim do filme. Você tinha uma noção. Hoje em dia o hype não é assim que funciona. Hoje em dia funciona assim: o filme vai ser lançado em junho do ano que vem. Digamos, aconteceu esse ano, Superman. O novo filme de Superman foi lançado agora no meio do ano, nas férias escolares. Dezembro do ano passado, o hype já estava alto. Porque, olha, começaram as audições para escolher quem fará o novo filme do Superman. Quem será o ator que vai fazer o Superman? Aí começa todo aquele burburinho. Foi escolhido fulano, daqui a um tempo, aí mais burburinho. E a ideia vai ficando na cabeça do povo. Vem o filme do Superman. E aí começa, vai ter um personagem polêmico. Ah, vai ter um personagem polêmico. E quem será? E o que vai acontecer? E que não sei o que. E assim, a ideia daquele filme, daquela série. Netflix lança nova série. Tem polêmica na série da Netflix. Qual é a polêmica? Ah, tem um ator não binário, uma atriz não sei o que. E aí você vai todo mundo naquele hype. E o que isso provoca nas pessoas? Curiosidade. As pessoas têm curiosidade e começam a procurar online, buscar sobre aquilo. E aquilo vai gerando um arrastar de conversas sobre aquilo, que é o que eles querem. E então, depois que, por meses a fio, a coisa foi cozinhando, olha, terminaram as filmagens do Superman. Temos aqui algumas fotos do set que foram vazadas. Não é vazado nada, eles mesmos vazam isso para manter o hype em alta. Quando o filme chega, o povo corre, vamos ver esse filme no cinema e vamos lá. E às vezes é uma decepção, fala a verdade. Às vezes a gente olha e diz assim, poxa, mas eu esperava tanto desse filme. Por que você esperava do filme? Porque você está 6, 7, 8 meses ouvindo falar sobre aquele filme, sobre aquela série. Essa geração que está aí, esses meninos que estão aí, a minha filha no meio, é uma geração que vai ser adestrada assim. O nome disso aí, meus irmãos, é marketing de guerrilha. É um marketing para fazer com que o jovem se interesse, com que as audiências encham os cinemas, ou busquem contratar a Netflix, ou seja lá qual for o serviço, para que as pessoas entrem para assistir aquilo ali. Nem sempre eles entregam tudo aquilo que prometem, às vezes é decepcionante, muitas vezes é decepcionante. Enquanto que antigamente você tinha um comercial que dizia na televisão assim, próxima segunda-feira, na tela quente, vai passar tal filme. Super Cine, vai passar qual filme? Aí você ia lá e assistir, e era do boca a boca. A mudança cultural, ela é agressiva, ela quer chamar a atenção. Você está sendo o tempo todo cooptado, buscado para fazer parte daquilo ali, para dar audiência. E quanto mais polêmico, melhor. Quanto mais polêmico, olha, tem uma polêmica aí com aquela atriz, com aquele ator, e aí é que o povo vai atrás mesmo. Eu me lembro quando houve, há muitos anos atrás, bota aí, vai lá, uns 30 anos atrás, uma certa novela,
de uma certa rede de televisão que faz um certo plim-plim, que tinha lá a Suzana Vieira, que era mãe de um menino chamado Sandrinho, que tinha um lance com outro menino chamado Jefferson, Sandrinho e Jefferson. Vocês lembram disso? Lembram desses nomes? E aí tinha lá, e aí a Suzana Vieira dizia: o Sandrinho, o que tem? Ele é diferente. O que era isso? Exposição, era criar o burburinho, era criar a polêmica. E o que o jornalismo fazia? O jornalismo, o vídeo show, ia para a rua. E aí, o que a senhora está achando dessa polêmica aí do Sandrinho Jefferson? Ah, eu não concordo não, isso é safadeza, é sem vergonhice. E a senhora: não, eu acho que é isso mesmo, está tudo por aí, novos tempos, está tudo certo. E aí, pois é, o pessoal está aceitando bem. E aí no final da novela, William Bonner no Jornal Nacional: não, meus irmãos, meu povo, o povo gostou do final da novela, Sandrinho Jefferson, que não sei o que. Sempre foi assim. O que é isso? Mudança de paradigma cultural. Se os teus olhos permitem receber isso, o que vai acontecer na continuação desse tipo de coisa? Nós vamos normalizando aquilo que era anormal, aquilo que era inaceitável, aquilo que era abjeto, passa a se tornar algo corriqueiro, normal, para alguns até mesmo agradável ou desejável. Acreditem, tem muita gente por aí recebendo esse tipo de coisa numa boa. Não, mas isso é assim mesmo. Se meu filho quiser definir depois, está tranquilo, ele pode se definir, porque é isso aí mesmo, a sociedade é essa mesmo. O que é isso, meus irmãos? Essa pessoa foi criada assim dentro de casa? Não foi. Foi isso que o pai e a mãe dela ensinaram? Não foi. Quem ensinou isso? A mídia. A mudança de cultura por exposição do que eles querem que a gente pense. O mal é exposto, a princípio o mal é rechaçado por causa da cultura estabelecida, mas conforme vai se continuando e vai se integrando e vai sendo colocado em discussão, e conforme a mídia vai mostrando na mesma toada que tem muita gente ali aceitando, porque eles escolhem quem eles vão botar no ar para mostrar as opiniões, o povo vai recebendo e vai normalizando. Isso está na Bíblia, sabia que está na Bíblia? Tamara, bota na tela, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. Olha como isso está na tela, está na Bíblia. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E se você pegar Além da Imaginação, do fim dos anos 50, e trouxer para hoje, você vai poder ver como os bons costumes se corromperam do final dos anos 50 para cá. Só para citar um período aí de 70 anos. As más conversações corrompem os bons costumes. Verso 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Isso que Paulo está dizendo aí se aplica inclusive a certas comunidades de fé que levam o nome de igrejas, que são dirigidas por pessoas que usam o título de pastor, mas que, embora se digam pastores, não são lobos devoradores, que dizem assim: olha, a Bíblia está aqui, a gente usa a Bíblia, mas é preciso atualizar a Bíblia. Isso é lobo, isso não é pastor. Olha, nós temos que aceitar os nossos irmãos que são diferentes.
Vocês estão me entendendo? Porque a Bíblia não diz que isso aí é problema, não. Nunca leu Romanos capítulo 1, tá de brincadeira comigo? É preciso, meus irmãos, olha lá o que Paulo diz: vigiai e não pequeis. É a tal história da rã. Se você colocar uma rã num pote de água fervendo, ela vai pular. Mas se você colocar a rã dentro de uma água fria, colocar a água para ferver aos pouquinhos, ela vai morrer cozida. É isso que está sendo feito conosco. E por isso, muitos hoje não conseguem mais ter o discernimento até na hora de ler a Bíblia ou até na hora de buscar uma igreja. Não, vou naquela igreja ali, que aquela é uma igreja inclusiva. Igreja inclusiva virou música do Tim Maia, vale tudo. Só que na música do Tim Maia não valia dançar homem com homem e mulher com mulher. Nessa igreja já vale. Gente, Tim Maia, drogado, escreveu: não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. E a igreja inclusiva está aí hoje. Tim Maia ficaria horrorizado. Para e pensa, um homem doido daquele ficaria horrorizado com certas comunidades de fé que levam o nome de igreja e certas pessoas que se dizem pastores. Que Deus tenha misericórdia. Como tudo isso começa? As más conversações, corrompendo os bons costumes. E como é que isso começa? Com alguém que tem um coração puro, um coração limpo, um coração de alguém que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que tem a sua alma iluminada pela Bíblia, mas que não presta atenção no que tem entrado pelos seus olhos. Não tem prestado atenção naquilo que os seus ouvidos têm parado para ouvir. E então começa a aceitar o inaceitável. Você começa a achar que Deus aceita aquilo que a sociedade acha que é bom, que é justo, que é agradável, que é desejável. E não consegue discernir o que a palavra de Deus nos diz. Volto ao texto. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, está escrito, Senhor Jesus que falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí você vai causar problema com o pessoal aí fora. Ah, você é isso, você é aquilo, você é careta, você é antiquado, você é negacionista, você é terraplanista, até disso já acusam a gente. Você não aceita a modernidade, você... Tem problema não. Isso aí são as trevas reclamando da luz. Porque a luz necessariamente está empurrando as trevas para o lugar delas, está expondo aquilo que são trevas. Meus irmãos, não permitamos que os nossos filhos recebam esse tipo de lixo e deixemos isso passar em brancas nuvens. Se acontecer, filho, filha, vem cá, vamos conversar. Isso aí que você está vendo, isso não é assim não, hein? Isso está errado, à luz da palavra de Deus, assim, 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 assim. Instrui o menino no caminho que deve andar. E sobre mim e sobre você, vamos policiar, observar. Lembra dos tempos antigos, de como você foi criado em casa pelo seu pai, pela sua mãe, daquilo que você gostava de assistir na televisão, aquilo que te inspirava. Tem umas coisas que me irritam profundamente. Nesses nossos tempos, não sei se vocês já repararam, mas há algumas mensagens que se repetem em filmes, séries, desenhos infantis, está em tudo. Tipo de coisa que se repete em todo tipo de programa que a gente assiste, inclusive nas coisinhas infantis. Lá no My Little Pony, que a minha filha assiste, no desenho da Ladybug, está tudo lá. Um exemplo: siga o seu coração. Isso está escrito na Bíblia? Pelo contrário, Jeremias vai dizer que enganoso é o coração e corrupto. Portanto, se tem uma coisa que nós não devemos seguir, é o coração. Vejam como a coisa é sutil.
é sutil e repetitiva. E existiu um homem mau pra caramba, o nome dele era Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era simplesmente o ministro da propaganda de Adolf Hitler. E qual foi a frase desse homem que passou para a história? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Nunca uma mentira vai se tornar verdade, mas ele falou de um fenômeno social. Se todo mundo estiver ouvindo a mesma mentira o tempo todo, todo mundo vai aceitar como verdade. É isso que ele estava falando. E a Globo usa isso. E a mídia, de um modo geral, usa isso, espalhando esse tipo de mentiras. Ouça o seu coração, siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você não vai errar. Essa é a mensagem. E aí, se o menino quer virar menina, não, você pode seguir o seu coração. O que é que seu coração te diz? Ah, me diz que eu sou menina. Então você é menina, é isso que você é. Siga o seu coração. Percebem de onde vem a malícia, a maldade, a malignidade da coisa? Outro tipo de mensagem que está em todas as mídias, inclusive nas mídias das crianças. Antigamente, você tinha muito claro nos programas: mocinho e bandido. O mocinho era o mocinho, era o herói. O bandido ou o vilão praticava o mal de maneira muito clara, muito consistente. Ele não fazia o bem. Tudo que ele queria era praticar o mal e, se possível, acabar com a vida do herói. Sim ou não? Acabou isso. Estamos na moda dos anti-heróis. E estamos na moda dos heróis nerfado, enfraquecido, sojado, para usar um termo que a galera está usando aí, nerfado, sojado, os heróis aguados, enfraquecidos. Eles já não têm aquele norte moral muito claro, eles são fracos. E os vilões, por outro lado, eles são inteligentes. Eles têm uma pegada assim, atraente. Eles praticam o mal, sim, mas muitas vezes o mal que eles praticam é por boas intenções. Para citar o exemplo que eu acho que todo mundo vai lembrar aqui, os filmes dos Vingadores. Quanta gente discutia na época se o Thanos não estava certo, afinal de contas, em fazer assim, ó, e acabar com metade de todas as populações de todos os planetas do universo. Por quê? Para acabar com a superpopulação, para melhorar os recursos, para todo mundo poder viver melhor. Isso é aceitável eticamente? Não, vamos acabar e vamos extirpar com metade da população. Quem vai escolher qual é a população que vai ser extirpada? Aí o Thanos, o norte ético do Thanos era o seguinte: bom, eu vou fazer de forma aleatória, eu vou estalar os dedos e as pedras do infinito vão aleatoriamente acabar com metade da população de todo o universo. Podia acabar até com ele. E muita gente discutiu se isso aí não era o certo, se Thanos não estava certo. Até hoje, de vez em quando, eu leio na internet: Thanos estava certo. Ele era o cara mau. Ele queria acabar com metade da população. Mas tem gente dando razão. Onde foi parar a ética? Onde foi parar o senso de moral do nosso povo brasileiro e por todo mundo aí afora? O vilão já não é vilão, ele tem parcela de razão. O herói, ele é o herói, tudo bem, mas ele é chatinho, ele é bobo, ele é inseguro. É desse jeito que está a coisa agora. Existe um demônio conhecido como Abrasax. Esse Abraxas, ele é exatamente a entidade antiga, se não me engano, dos sumérios. Essa entidade da dualidade, que ele podia praticar o bem, embora ele não fosse bom. E ele podia praticar o mal se assim fosse, julgasse necessário. Percebe? Então você tinha essa dualidade nesse tal de Abraxas.
Parece que a mídia nesses nossos dias está vivendo o espírito dessa entidade, desse tal de Abraxas. E aí eu pergunto a vocês, nós podemos receber tudo pelos nossos olhos sem filtro, pelas lentes que entram na nossa alma? A candeia da alma são os olhos. Portanto, meus irmãos, cuidado com aquilo que você se permite receber, cuidado com as conversações. Nem sempre a conversação vai ser tete a tete, de um com o outro, do seu amigo, do seu parente que está próximo de você. Esse tipo de coisa que a gente recebe pronta, enlatada pela televisão, isso vem também, são conversações, e fazem com que a gente acabe mastigando e recebendo aquilo. Tenha muito cuidado, principalmente com os seus pequenos. Que o Senhor Jesus nos ajude a cuidar das janelas da nossa alma, para que haja luz no nosso corpo, para que a luz que há em nós não sejam trevas, em nome dele mesmo, do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, a palavra foi dada, o alerta foi colocado, alerta que primeiramente é para mim, que o Senhor trouxe, e também para a nossa igreja aqui, para todos os nossos irmãos e aqueles que nos ouvem pelo YouTube.